Bom dia a todos. Nós vamos iniciar agora a nossa 10ª semana, tá? Aulas 19 e 20. Nós vamos trabalhar aqui sobre porcentagem, tá? Para o curso de matemática, terceira série, né? Essa aula de porcentagem vai ser basicamente, nós vamos trabalhar os conceitos, a forma de calcular, tá? E eu vou estar aqui auxiliando vocês a resolver alguns exemplos práticos, tá? Bem direcionados, tá? Ajudando vocês a entender o conceito e também conseguir resolver questões parecidas com as avaliações externas, tá? Preparando assim para vocês para o Enem, tá? Tenham todos um bom estudo. Porcentagem. O que é porcentagem? Porcentagem entendemos como a razão entre um número qualquer e 100, ou seja, uma divisão de um número por 100. O símbolo da porcentagem é este, tá? Ela pode ser representada tanto numa fração, quanto com o símbolo, quanto no valor decimal, ou seja, quando você pega um número e coloca o símbolo, você lê 20%. Quando que você faz essa fração? Essa fração é quando você pega o 20 e divide por 100. O próprio nome está dizendo 20 por 100. Tá? E a parte decimal é quando você executa essa divisão. 20 dividido por 100 dá 0,2. Essas são as duas maneiras da gente estar representando a porcentagem. Bom, como calcular porcentagem? Agora nós não vamos utilizar mais aquela questão de regra de 3. Aquela questão de regra de 3 vocês usavam lá no ensino fundamental. Aqui, a nível de ensino médio, nós temos uma fórmula pronta para calcular porcentagem. Por quê? Porque essa fórmula vai ser utilizada mais na frente. Quando você for estudar outros conceitos, como matemática financeira, no cálculo de juros e na estatística. Quando a gente for montar algumas tabelas, nós vamos utilizar essa fórmula de porcentagem. Por isso, a necessidade de se aprender uma fórmula. Esquecer um pouco daquela questão da regra de 3, tá? Como que a gente calcula a porcentagem? A fórmula é essa aí, ó. Porcentagem é igual VF vezes 100% dividido por VI. Onde o VI é o valor inicial. É aquele valor onde toda a história começa. E o VF é o valor final, certo? É o valor que finaliza aquela convenção, aquela história toda. Ok? Então, quando a gente faz isso, a gente pode calcular a porcentagem. Então, nós vamos substituir na forma inicial. Porcentagem vai ser quanto? O VF é 25 vezes 100 dividido pelo VI, que é 500. Então, o que nós vamos fazer agora? Né? Passo a passo, nós vamos multiplicar o 25 vezes 100. Então, 25 vezes 100 dá 2.500. E vamos dividir 2.500 por 500, que deu 5%. Ou seja, o reajuste dessa conta foi de quanto? Foi de 5%. Ok? Vamos ver o exemplo 2, tá? O exemplo 2. Em uma loja de eletrodoméstico, tem um anúncio que diz o seguinte: televisão por R$ 1.200. Caso compre à vista, terá um desconto de 12%. Qual será o preço da TV se ela for compra à vista? Solução. Para calcular o valor, se usa a fórmula de porcentagem. Nós vamos estar sempre repetindo a fórmula. Gente, na atividade, coloque sempre a fórmula inicial. É uma maneira de você memorizar essa fórmula. Que infelizmente matemática tem muito disso. Nós temos que memorizar as fórmulas. São várias, a gente entende, mas faz parte do papel do aluno memorizar as fórmulas, tá? Então, sempre que você for fazer uma atividade, logo no início, coloque a fórmula, coloque o que você tem no problema e o que você vai utilizar. Então, repetindo, fórmula porcentagem é porcentagem igual a VF vezes 100% dividido por VI.
onde o VI é o preço da televisão sem o desconto. Então é 1.200, tá? O VF vai ser o desconto da TV se ela for compra à vista, tá? É o que nós vamos determinar. E o desconto, se for compra à vista, é de 12%. Então vamos lá calcular, vamos jogar na forma como está lá embaixo, ó. No lugar da porcentagem eu coloquei os 12, certo? Igual VF, eu mantenho o VF, porque é o que ele quer, vezes 100%, dividido por 1.200, que é o VI, ok? Como eu quero o VF, eu tenho que isolar o VF. Como que eu isolo? Eu passo tudo que é número que está junto do VF para o outro lado. Eu começo por quem? Pela divisão. O 1.200 está de um lado da igualdade dividindo. Ele passa para o outro lado multiplicando. Então fica 12% vezes 1.200. O 100% que está multiplicando de um lado da igualdade vai passar para o outro dividindo. Sempre troca a operação matemática. Ele está multiplicando, passa dividindo. Ok? Então fica 12% vezes 1.200 dividido por 100%, igual VF. Aí embaixo eu coloco VF igual. O que eu fiz aqui? Eu peguei o porcento do 12 e o porcento do 100 e cortei, como se eles fossem variáveis. Eu excluo os dois. Por que eu excluo? Porque um está dividindo o outro, certo? Depois eu pego o 12, multiplico por 1.200 e divido por 100. A resposta é 144, certo? Esse é o valor do desconto. Tá? Atenção que ele não quer saber o valor do desconto. Ele quer saber o preço da TV se ela for compra à vista. O que eu tenho que fazer? Para achar o preço da TV, eu tenho que pegar o valor dela inicial sem desconto, que é 1.200, e subtrair do valor final. Porque o próprio nome dizendo, se é um desconto, você vai fazer o quê? Você vai retirar esse valor. 1.200 menos 144 deu R$ 1.056. Então, se fosse comprar essa televisão à vista, ela sairia por R$ 1.056. Ok, gente? Bom, então vamos ver agora o exemplo 3. José pagou a fatura de seu cartão com atraso e teve um aumento de 20%. Pagando um total de R$ 3.000. Se José tivesse pago sua fatura em dia, quanto ele teria gasto? Né? Então, vamos lá, repetir a fórmula novamente. Porcentagem é VF dividido por VI vezes 100%, né? Onde VI é o valor da fatura sem atraso. É o que ele quer saber. E o VF? Novamente, ó. Parece com o exemplo da questão 1. Quem seria o VF? O VF é o valor da multa da fatura paga com atraso, que é 3.000, menos o valor inicial. Quem seria o valor inicial? O valor da fatura sem atraso. Lembrando que o VF é apenas o reajuste, certo? E a porcentagem? Quanto que foi o índice de aumento? 25%. Certo? Então vamos jogar na fórmula agora. No lugar da porcentagem, a gente coloca 25. No lugar do VF, a gente coloca 3.000 menos VI, certo? Vezes 100%, dividido pelo VI, ok? 3.000 menos VI é o valor final. Não esqueçam. Neste caso, devemos isolar o VI, né? Como nós vamos isolar o VI nesse caso? O VI não está multiplicando? O VI não está dividindo? Se ele está dividindo, ele vai passar para o outro lado da igualdade, multiplicando. E o 25% passa para o lugar dele dividindo. Ou seja, o VI que está dividindo, não o VI junto com 3.000.
O VI que está dividindo troca de lugar com o 25. Aí a equação fica da seguinte forma: 3.000 menos VI vezes 100% dividido por 25. Agora, para ficar mais fácil, eu pego só o 100 e o 25%. Primeiro, eu corto a porcentagem dos dois, tá? Uma vez que elas são duas variáveis e estão dividindo. Aí eu peguei o 100 e dividi por 25, que deu 4, certo? A operação então ficou da seguinte forma: VI igual a 3.000 menos VI vezes 4. Agora eu faço a distributiva, ou como vocês conhecem lá no ensino fundamental, o chuveirinho. Quem é o chuveirinho? É pegar o 4 e multiplicar por todo mundo que está dentro do parênteses. Ou seja, 4 vezes 3.000, 12.000. 4 vezes menos VI dá menos 4 VI. Ok? Agora, eu tenho que isolar o 4VI. O que eu faço? Ele está negativo de um lado da igualdade. Passo ele para o outro lado da igualdade, trocando de sinal. Se ele estava negativo, ele passa para o outro lado da igualdade positivo, certo? Como ficou VI mais 4VI, como a variável é VI, dos dois eu posso somar os dois. Quando aparece VI, é a mesma coisa que dizer que é 1VI. Então eu pego 1VI mais 4VI dá 5VI, certo? Agora, eu pego esse 5 que está multiplicando pelo VI e passo ele dividindo, certo? Então fica 1.200 dividido por 5. Desculpa, 12.000 dividido por 5. 12.000 dividido por 5 dá 2.400, certo? Esse é o valor, tá, inicial da conta. Ou seja, se tivesse sido pago em dia, ele tinha pago R$ 2.400. Como ele atrasou, houve um reajuste de 25%. E ele passou a pagar R$ 3.000. Ok? Agora vamos ver o exemplo 4. Determine a área a ser desmatada de uma região de 20 km² da floresta amazônica, considerando que os órgãos de defesa do meio ambiente permitiram derrubar somente 5% da região citada. Essa questão eu adaptei ela um pouquinho, mas isso aqui é uma questão de Enem, tá? Para vocês verem como é que é o nível das questões que vocês estão fazendo. Essa aqui é uma questão de nível médio do Enem, tá bom? Então vamos ver aqui como é que nós vamos calcular. Primeiro, a gente repete a expressão, né, a fórmula sempre, para poder já ir decorando. Porcentagem é igual VF vezes 100% dividido por VI. Vamos ver quem é quem. Primeiro, o VI é a área total da floresta, da floresta, que são quantos nesse caso? 200 quilômetros quadrados. O VF vai ser a área que vai ser desmatado. É quanto que a gente pode desmatar, certo? Segundo a informação do problema, pode desmatar somente 5% dessa região. Ou seja, dos 200 km², só 5% dele pode ser desmatado. Vamos ver quanto é que fica esse valor em quilômetros quadrados? Então vamos jogar na fórmula. Vamos lá embaixo. Calculando. No lugar da porcentagem, a gente coloca os 5%. O VF a gente mantém, que é o que ele quer, vezes 100%. Dividido pelo o valor inicial, que é quanto? 200. Nesse caso, como a gente quer calcular o VF, a gente tem que isolar ele. Vamos fazer igual nós fizemos nas questões anteriores. Primeiro, nós vamos passar tanto 100% quanto 200 para o outro lado da igualdade, trocando suas operações. Por exemplo, o 200 está dividindo, ele passa para o outro lado multiplicando. O 100 está multiplicando, passa para o outro
dividindo. Então a fórmula ficou assim: 5% vezes 200 dividido por 100% igual a VF. Como que eu vou fazer essa conta? Primeiro, lembrando sempre, se está dividindo, as variáveis são quem? As porcentagens. As variáveis, lembra que nós tratamos o quê? Os símbolos, né? Pode ser letra X, letra Y, letra A, letra B, ou pode ser símbolo, como nesse caso é a porcentagem. Então, como elas estão dividindo, eu corto a porcentagem dos 5% com a porcentagem dos 100%, ok? Aí eu faço o quê? Pego 5, multiplico por 200 e divido por 100. A resposta dá quanto? 10 quilômetros quadrados. Ou seja, dos 200 quilômetros quadrados de área de floresta amazônica, eu posso desmatar apenas 10 quilômetros quadrados, ok? Vamos ver a última questão aqui, ó. Essa questão aqui é muito interessante, tá? Vocês vão aprender a avaliar o desempenho de vocês nas avaliações externas. Olha só. Durante a última avaliação externa ADA, aplicada no ano passado, certo aluno da nossa escola acertou 10 das 12 questões de matemática. Determine o percentual de acerto deste aluno nesta avaliação, né? Então, vamos lá, repetir. Para a gente calcular o percentual de acerto ou a porcentagem que o aluno tirou, tá? Percentual de acerto e porcentagem é a mesma coisa, tá? Então, vai ser o quê? Vai ser porcentagem igual a VF vezes 100% dividido por VI. O VI são quantas questões tem na prova? São quantas? 12. O VF foram quantas questões ele acertou? Ele acertou quantas? 10. E o porcento vai ser a porcentagem de acerto. O percentual de acerto. Certo? Ou porcentagem de acerto. Então vamos calcular. Então a gente repete o símbolo da porcentagem igual. No lugar do VF a gente coloca o 10 vezes 100%. E divide, no lugar do VI, a gente coloca 12. Então, primeiro a gente faz o 10 vezes o 100 e repete a porcentagem. Fica 1000%. Depois a gente divide por 12. Dá 8,333. Eu arredondei para 8,3. E repita a porcentagem. Ou seja, esse aluno acertou 83,3% da avaliação. Ok? Bom, gente, essa era a nossa aula de porcentagem, tá? Eu espero que tenha ajudado vocês a entender, ok? Eu vou estar enviando para vocês essa aula e depois eu vou enviar uma atividade com 5 questões bem parecidas com essas. Claro que não vão ser as mesmas, mas o jeito de resolver é muito parecido, ok? Bom estudo para vocês.